Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal, meu nome é Eduardo. Nesse vídeo nós vamos apresentar uma introdução à nossa leitura do livro A Arte de Ler, de Mortimer Adler. Como assim nós vamos analisar outro livro sobre leitura de Mortimer Adler, já que nós analisamos aqui como ler livros, né, da editora Realizações? Eu preciso explicar para vocês as questões de edições, que são bem interessantes aí em relação ao conteúdo. Primeiramente, Mortimer Adler publicou o livro How to Read a Book em 1940 nos Estados Unidos. E foi um grande sucesso a publicação desse livro. Várias pessoas compraram e tudo mais. E desde essa época ele apresentava aulas sobre leitura de livros clássicos e tudo mais. E até criou um instituto para análise desses livros e decidiu então criar aí uma antologia de vários livros, né, com o título de Great Books of the Western World, né, os grandes livros da civilização ocidental. E durante esse percurso todo, ele acabou desenvolvendo ainda mais suas técnicas de leitura e aprimorando com seus grupos de estudo e também fazendo uma amizade com o Charles Van Doren. E aí, com o passar desse tempo, né, cerca aí de 32 anos depois da primeira publicação do livro How to Read a Book, ele relançou o livro How to Read a Book com um conteúdo diferente, agora com a colaboração de Charles Van Doren. Então, por isso, essa edição de 1972 contém um conteúdo diferenciado do que em relação à primeira edição de 1940. Então, são duas edições diferentes, né? How to Read a Book de 1940 e How to Read a Book de 1972. Aqui no Brasil, a primeira edição, a de 1940, foi traduzida e publicada pela editora Agi em 1947 com o título de A Arte de Ler, né, com tradução de Inês Fortes de Oliveira. Em seguida, tendo em vista a segunda edição aí, publicada em 1972 nos Estados Unidos, How to Read a Book, a editora Agi também retraduziu o livro, agora com conteúdo acrescentado por Charles Van Doren, com o mesmo título, A Arte de Ler, em 1974, e com tradução de José Laurent Lêncio de Mello. Então são dois livros diferentes. A primeira edição de 1947 da Arte de Ler e a edição de 1974 da Arte de Ler. Da mesma forma que em inglês, How to Read a Book em 1940, How to Read a Book em 1972. Com o passar do tempo, o livro A Arte de Ler se esgotou e a própria editora Agi deixou de publicar o livro e outra editora republicou esse mesmo livro com o título de Como Ler um Livro. Em 1990, a editora Guanabara, com tradução de Aulide Soares Rodrigues. Esse conteúdo desse livro apresenta aí o mesmo conteúdo da edição de 1974, que contém os elementos a mais aí do Charles Van Doren. Depois, no ano 2000, a editora Universidade, na Universidade Francisca Alves, publicou também Como Ler um Livro, com tradução de Luciano Trigo. E em 2010, Como Ler Livros, a editora Realizações republicou o livro com tradução de Edward Hostel Wolff, Pedro Sete Câmara. Então, todos os livros de 1974 em diante têm aí um conteúdo igual, enquanto que as edições em inglês de 1940, How to Read a Book, e a edição de 1947 em português, A Arte de Ler, com tradução de Inês Fortes de Oliveira, têm um conteúdo diferente. Qual a diferença de conteúdo entre eles? É justamente que na primeira edição, a Arte de Ler, de 1947, contém elementos muito pessoais do Mortimer Adler. É um livro isolado, que só ele escreveu, e ela apresenta como ele descobriu as técnicas de leitura, como ele desenvolveu tudo aquilo que ele aprendeu durante os seminários que ele deu a aula e tudo mais. Enquanto que nas edições de 1974 em diante, das traduções brasileiras, apresenta a colaboração de Charles Van Doren. Então, os livros estão muito mais objetivo, muito mais técnico e sem vinculações tão pessoais quanto na primeira edição de 1947 da Arte de Ler. Então, é por isso que eu vou fazer a análise desse livro, A Arte de Ler. Ele é muito fácil de ser encontrado atualmente pela internet em forma de e-book. Muitas pessoas têm acesso aí, basta você dar uma procurada no livro A Arte de Ler em e-book, é muito fácil de encontrar. Em sebos, normalmente você pode encontrar essa edição de 1947. Lembrando que é diferente a capa da edição de 1974. A edição de 1974 vem tipo um olho desenhado na capa, né? Então é o mesmo conteúdo dessa edição de 74, é o mesmo do livro Como Ler Livros, da editora Realizações.
né? Então, A Arte de Ler, de 1947, vem com uma capa diferente das demais, né? E por isso nós vamos analisar esse livro por conter uma forma diferenciada, embora algumas regras sejam as mesmas, a forma e a abordagem que foi feita no livro é diferenciada e é interessante analisarmos até para aprimorarmos aí nosso hábito de leitura também. Então, a arte de ler você encontra, né, como eu falei, com PDFs, e é muito tranquilo de você encontrar, e podemos analisar aí, vamos analisar, são cerca de 16 capítulos, e com o final com uma lista de livros e tudo mais. Então é isso, iniciando a leitura da Arte de Ler, de Mortimer Adler, publicado pela editora Agi em 1947, com tradução de Inês Fortes de Oliveira. Espero que você tenha gostado desse vídeo, se inscreva no canal, curta, compartilha, é isso aí, até mais.